Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Ideia Brasil. Hoje estamos aqui com o professor de Direito da USP, Lucas Amato, que é autor do livro Propriedade Desagregada e Empreendedorismo Democrático. Ele deu uma excelente aula sobre o tema da democracia e das diferentes formas de propriedade no curso Pensando com Mangabeira, da Universidade Federal Fluminense. Oi, professor Lucas, tudo bem? Tudo bem, Eric? Tudo ótimo. Eu queria começar a nossa curta entrevista com a parte mais interessante. Você fala em democracia poliproprietária. Eu queria que você explicasse um pouco, rapidamente, o que é esse conceito, quais as suas vantagens. A ideia de democracia, né, desde a antiguidade, estava associada ao exercício da cidadania por aqueles que tinham tempo livre e tinham condições culturais para participarem dos negócios públicos. Inclusive, quando a gente chega na modernidade, com a democracia representativa, um dos grandes argumentos, até de autores liberais clássicos, era manter esses critérios censitários, porque era preciso que só aqueles que tivessem tempo livre, condições materiais e culturais para participarem da vida coletiva, realmente participassem dos negócios públicos. Agora, quando a gente chega ao século XX, começam a cair universalmente essas barreiras censitárias e acontece o seguinte: todo mundo pode votar, mas, na verdade, boa parte do exercício da representação política é acompanhado no dia a dia não pelos cidadãos, mas pelos grupos de interesse que são organizados pelo poder econômico, pelos lobbies que fazem pressão sobre o Estado, sobre as suas agências, sobre os seus poderes. Então, a ideia para aumentar, expandir e aprofundar a nossa democracia política nesse mundo contemporâneo é de que agora é necessário lidar com esse lado econômico também, com esse lado da inclusão econômica. Por isso eu trouxe essa ideia que eu chamei da democracia poliproprietária. O que seria isso? Seria você expandir as formas de propriedade de recursos produtivos na sociedade e, com isso, expandir o número de proprietários. Agora, pensando não apenas em que cada pessoa poderia ser dona de um pedaço de terra ou de um pequeno negócio, mas também de que poderiam atuar como sócios junto com o Estado, junto com investidores privados de maior porte, para viabilizarem negócios competitivos, inovadores, enfim, negócios realmente com capacidade de sobreviver ao mercado e, com isso, gerar renda e riqueza para o maior número de cidadãos, né? A ideia seria expandir o número de cidadãos capazes de participar da vida pública com essa autonomia. Você está falando, então, de um problema, né, uma questão que faz parte da discussão sobre democracia há muito tempo. Né? Há muito tempo, quando se estabelece, como você falou, a democracia liberal, já começam as críticas. Poxa, mas essa é uma democracia para quem? Né? Porque os mais pobres se sentem menos cidadãos, né, do que os mais ricos. Mas a saída até então que se encontrava ou era tentar socializar, né, a propriedade, ou falar sobre radicalizar aquela ideia do investimento, né, de uma forma muito primária, né, que todo mundo vai ser investidor, uma coisa muito americana, né? O que tem de diferente nessa ideia que não é nem a opção mais inspirada no socialismo, nem a opção inspirada nesse liberalismo, vamos dizer assim, mais radical que a gente encontra hoje em dia econômico? A verdade é que nos Estados Unidos, no século XX, houve uma época em que se acreditava que todo mundo poderia ser investidor no mercado de capitais, de uma forma ou de outra. E o que se viu é que isso durou pouco e foi muito restrito apenas à experiência americana, por exemplo. A novidade que a gente viu nas últimas décadas do século XX, agora no começo do século XXI, é que muitos negócios são viabilizados pelo investimento público, combinado com, muitas vezes, com cooperativas e trabalhadores, combinados com investidores privados, e cada uma dessas partes tem diferentes direitos sobre aquela empresa, e muitas vezes o Estado, por exemplo, só participa da fase inicial do negócio para dar esse impulso, e depois o negócio pode sobreviver simplesmente pelos recursos do mercado. Agora, esse é um lado da questão, expandir o número de empreendedores.
Mas tem um outro lado, que é o seguinte: como o Estado vai participar de alguma forma, pelo menos da fase inicial desses negócios emergentes, promissores, a ideia seria que o Estado também lucrasse com isso e aplicasse esses rendimentos junto com outros recursos, por exemplo, recursos derivados de ativos naturais, como petróleo, juntasse esses recursos em fundos soberanos, por exemplo, e, com base nesses fundos soberanos, gerasse novos direitos sociais para todo mundo, inclusive para quem não vai ser empreendedor diretamente. Então, a ideia agora, na nossa economia digital, globalizada, financiarizada, os vínculos de trabalho são muito precários, são instáveis. Então, é preciso também pensar em novas formas de renda que o Estado poderia redistribuir aos cidadãos, como renda básica, como herança social, para você ter um piso também em que todos se beneficiariam de alguma forma, ainda que indireta, dessa expansão da atividade produtiva, né? E isso é um outro lado da democracia econômica, além de expandir o número de empreendedores diretos, né? Então, eu queria fazer a pergunta, eu acho que todo mundo que pode nos ouvir deve fazer. Você acha que dá para fazer, que é uma coisa execuível em poucos anos, ou que é possível um projeto concreto que coloque isso em prática no Brasil? Olha, um lado da questão tem avançado mais do que o outro. Esse lado de políticas de empreendedorismo, de colocar o Estado para atuar junto com os privados, junto com os trabalhadores, para criar novos negócios, isso tem crescido muito desde os anos 80, 90, tanto em países que eram socialistas e viraram economias de mercado, economias socialistas de mercado ou economias puramente capitalistas. E também no Brasil a gente tem um começo dessas experiências. O outro lado que ainda falta avançar muito é essa questão dos novos benefícios sociais que o Estado tem que financiar para proporcionar essa inclusão básica das pessoas no mercado, né? Então, a renda básica, a herança social, que são novos direitos que fazem um papel semelhante àquele papel que tinham os direitos sociais no século XX, na época do Fordismo, da grande indústria, os direitos trabalhistas associados à carteira assinada, à previdência pública. Então, a gente precisaria complementar essa cesta de direitos por novos direitos sociais. Essa parte ainda avança mais lentamente, mas é uma tarefa, acho que, para o século XXI, que deve acompanhar a emergência dessa nova forma de produção, né, digital, financiarizada e globalizada, como a gente estava conversando. De vez em quando a gente vê uma conversa sobre parcerias público-privadas, né? O assunto aparece muito, mas normalmente isso existe naquele contexto da privatização. Então, acho que a última pergunta que eu queria fazer é como transicionar, né? Porque como trazer o assunto do estado que ele está agora, né? Da discussão que a gente tem que, em comparação com esse seu estudo, uma coisa mais rasa, né? Para essa ideia de tentar experimentar com novos formatos de propriedade, de trabalho, de direitos sociais. A maneira da gente avançar nessas experiências é, primeiro, identificar os experimentos que já existem. Então, você comentou da ideia de parcerias público-privadas, que se desenvolveram muito no Brasil desde os anos 90, mas desde os anos 2000, a gente também vê algumas experiências de parcerias público-privado-comunitárias, quer dizer, que já trazem um novo elemento, que é a participação dos trabalhadores, das cooperativas, em empreendimentos também lucrativos. Então, primeiro, ter esse conhecimento das experiências locais, comparar com casos internacionais e também entender que o cidadão precisa compreender qual é a utilidade, por exemplo, do Estado apoiar o empreendedorismo. E, para isso, vale a noção dos novos direitos sociais. Quer dizer, a ideia que a gente comentou da renda básica, da herança universal, mesmo para aqueles que não forem empreendedores, eles precisam entender que o Estado está incentivando a economia e que isso está retornando para toda a sociedade, não só para um pequeno grupo de empresários, por exemplo. Então, essa ideia, a ideia da democracia pressupõe essa transparência, né? E só essa transparência que pode gerar um maior engajamento dos cidadãos para apoiarem esse tipo de projeto político. Mas vale lembrar que existem experiências nos vários níveis, né? No plano internacional,
no plano estadual, municipal. Então, é um movimento que tem que começar nesses vários níveis e tem que, por esse começo em várias direções, gerar o próprio engajamento e o próprio interesse dos cidadãos no aprofundamento dessa ideia de democracia econômica nas condições do século XXI. Muito bem. Muito obrigado, Lucas, pela sua participação. Esse foi o professor Lucas Amato, que nos deu essa maravilhosa entrevista sobre a sua pesquisa sobre propriedade e democracia. Ele é autor de Propriedade Desagregada e Empreendedorismo Democrático. E fiquem ligados para as próximas entrevistas do Ideia Brasil. Muito obrigado, Eric. Prazer é todo meu.